Que eventualmente, por exemplo, se eu eventualmente fizesse uma pregação ali, eventualmente sugerindo que o excesso de confiança fosse algo errado, ou que porque eventualmente eu achava que o Novo Testamento estava justificando isso até certo ponto, não em comparação com os mandamentos, porque eu não usava os mandamentos à época, mas estou dizendo, eu não entendia que eventualmente isso era, embora talvez isso era dito como algo errado no Novo Testamento, não usando os mandamentos como base, porque eu não usar, mas se isso era errado no Novo Testamento, porque eventualmente haveria versos dizendo o contrário, ou mesmo até sugerindo, por exemplo, a questão da humildade, para mim não é que eventualmente, de alguma forma, isso seria uma contradição, até porque justamente eu usava, antes eu usava inclusive o próprio limite do próprio Velho Testamento e eventualmente, de certa forma, talvez nunca tenha deixado de usar, no sentido que você pode uma certa confiança, mas não poderia integralmente, embora, talvez, claro, eu entendia que justamente o Novo Testamento liberava uma margem maior dessa situação e que eventualmente poderia ser pecado. Aí que tá, pela própria base do Novo Testamento, não pela base dos mandamentos que eu não usava, que eu achava errado, inclusive. Mas, além disso, mesmo que eventualmente eu sugerisse a humildade e falasse que, de repente, uma certa confiança, além de certo limite, poderia ser pecado e não queria que as pessoas soubessem disso, mas mesmo assim, de repente, eu falasse isso, não quer dizer que seja exatamente uma. Não quer dizer que seja um pecado. Seria apenas, talvez, uma rápida contradição, que para mim não era uma coisa tão importante de as pessoas constatarem. Né? Só estamos falando agora disso porque eu estou sendo atacado, senão não seria algo exatamente importante. Poderia até ser uma coisa, justamente, poderia ser talvez até uma aparente contradição, mas no sentido de que eu achava que esse tema não seria nem exatamente. Eu mesmo não aprofundaria esse tema porque buscar a verdade em relação a isso não seria importante, cada um é cada um. Né? Então, para mim, cada um teria as suas próprias respostas em relação a isso. E eu não entendo que mesmo eu falando o contrário disso, daquilo que de repente eu pensasse, eu falasse o contrário, não seria pecado para mim, seja porque estaria no Novo Testamento, seja porque na verdade seria no final ali apenas uma contradição em relação à qual eu não saberia eu não deteria todas as informações em relação a esse tema, talvez nem hoje detenha, né? Mas eu não deteria todas as informações naquela época em relação à confiança, a esse binômio confiança-humildade. Então não é pecado, não. Talvez seja apenas uma contradição, que eu não preciso eventualmente sanar, não preciso buscar todas as informações em relação a isso, porque é um tema meio complicadinho. Né? Talvez não seja o tema mais complicado de todos, mas é um tema que tem alguma complexidade. Então eu falei, cara, nem preciso saber disso, vou apenas falar o que eventualmente está na Bíblia. Eu descobri a minha própria posição em relação a isso, e de repente depois descobri que talvez algumas coisas que eu falasse poderiam ser contraditórias, de qualquer forma eu não sabia disso até 2019. Então, assim, não adianta dizer, nossa, mas o Alex é um pecado, de repente é uma contradição. Não, para mim isso era uma contradição que não era necessariamente pecaminosa. E aí tá, de certa forma eu agia de uma maneira talvez um pouco, entre aspas, ambígua, no sentido de que eu defendia a confiança das pessoas, mas achava que isso poderia ser pecado, mas na questão da ignorância, eventualmente até não seria. Ou seria menos, então a pessoa não seria tão repreensível por causa disso. Então o que eu usava era justamente a própria ideia neotestamentária. Poxa, a humildade é melhor, excesso de confiança é pecado, talvez não em todas as circunstâncias. Mas eu não saberia explicar isso dessa forma, né? Mas é meio que eu acreditava. Mas é preferível, se você for usar confiança, usar num nível menor, não num nível maior que eventualmente poderia ser aí reputado como pecado. Então, para mim, eu não vejo exatamente aí que tá. Se eu eventualmente tive essa contradição, para mim ela não é pecado, é apenas uma contradição em relação ao tema que eu nem precisaria buscar pressionar a pessoa para verificar qual seria o comportamento dela, ou qual seria a atitude, ou qual seria a resposta dela diante dessa situação, ou como ela agiria diante dessa situação. Eu não via necessidade para isso. Estava falando apenas das informações de uma maneira um pouco mais genérica, até porque a própria Bíblia trazia essas informações em outros versos de maneira também genérica. Mas depois você em algum momento poderia fazer a comparação e tal. Depois, um dia, quando eventualmente eu fosse descobrir isso. E é um tema que eu nem achei que seria pressionado. Eu nem achei que eu seria pressionado para verificar, não, o que você realmente pensa, o que realmente pensa. Até porque não precisa. A humildade é correta e eventualmente há possibilidade, isso que eu vou dizer dessa forma. Há possibilidades em que o excesso de confiança é pecado, talvez outras possibilidades que não sejam. E ainda teria que colocar nesse cálculo a questão da ignorância, da pessoa que não sabe. Apesar de o que sempre vai no final, para mim, e ainda continuo com essa opinião, o que vai pesar afinal é o resultado. Não é exatamente o fato de a pessoa ter tido confiança ou não.
Para mim, pesa se eventualmente, a partir do momento que essa confiança em algum momento gerou prejuízo para as outras pessoas, de uma maneira intencional. Então aí que tá. Eles, em outras situações, eu já vi o pessoal tentando cortar essa intenção. Não, essa intenção nunca foi cortada. Se você fez um comentário, você teve eventualmente a intenção de que aquele comentário fosse machucado, o que é demonstrado na própria tonalidade, na própria intencionalidade manifestar. Mas isso talvez seja assunto para outro vídeo. Eu também já falei sobre isso no canal, então fica esse complemento. Não, apenas não precisava buscar. Eu posso até ter me contradito. Isso não quer dizer que eu precisaria buscar a verdade, e de qualquer forma, não. Eu achava que havia possibilidade, que eu não exauria inteiramente, não precisava. Exaurir no sentido da possibilidade de excesso de confiança ser errado e ser correto. Porque, eventualmente, é a ideia que o Novo Testamento passa. E mesmo, talvez, até em outros momentos do Velho. Menos no Velho, de repente, do que no Novo. No Novo tem... Ou pelo menos no Novo, se não com menos argumentos, com argumentos mais pujantes. O Novo Testamento traz essa ideia. Traz essa ideia com mais força. E essa é a verdade. Então é bom, eventualmente, que o Alex não pregue, porque eventualmente ele estaria, de repente, contradizendo uma ideia específica. Depende, porque em alguns momentos eu posso ter me contraditado, mas na verdade eu apenas não dominava o tema, no sentido de que algumas situações são pecado e outras não, e eu não precisaria falar sobre isso. Então, ou pelo menos algum dia talvez precisasse, mas naquele momento não precisava. Então não havia esse problema de eventualmente falar contra aquilo que seria um conceito que eu estaria defendendo. Então, eventualmente, se eu falasse que era errado o excesso de confiança, ou que eventualmente a humildade é um princípio importante, não quer dizer, ou poderia ser um pouco uma contradição, mas não quer dizer justamente que eu mesmo não teria de alguma forma algum elemento para responder isso, no sentido de que eu entenderia que por momentos o excesso de confiança é permitido e em outros momentos não. E ainda dependeria também de resultado, quer dizer, são elementos já calculáveis. Ainda assim, claro, eu faço essas exceções, mas eu posso ter me contraditado em algum momento. Posso ter me contradito. Só que isso não é exatamente tão importante, porque há elementos de responsabilidade. Mas aí que tá, não era um tema para ser trabalhado de uma maneira tão afunilada. Mesmo que seja para encontrar a verdade, mas não desse jeito. E ainda não havendo a necessidade de que esse tema seja trabalhado na perspectiva de que seria uma coisa, vamos dizer, que seria prejudicial em relação, por exemplo, ao momento em que eu saio do ministério. Então, quer dizer, não acho que tem que ser trabalhado nessa perspectiva. Pode, no máximo, ser trabalhado numa perspectiva de que há algum risco de, eventualmente, se trabalhar com isso, mas de qualquer forma não, porque eu também, ou não tanto, porque eventualmente não quer dizer que não haveria exceções. Pode haver uma certa contradição, mas não que ela não seja, de alguma forma, sanável em grande parte. Talvez não inteiramente, mas inteiramente você teria que entender o tema em minutos, que eu não entendi. Então, sei lá, eu acho isso um pouco uma besteira. E não tem como contabilizar, na minha visão, não tem como contabilizar isso como pecado. Uma coisa que eventualmente tinha algumas soluções. Uma questão que também é argumentável, então eu não vejo dessa forma aí, como se isso agora como se isso também justificaria também me tirar do ministério por causa disso. Acho isso uma bobeira.